Salve galera das ondas sonoras, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do podcast Voz Anônima. Aqui falamos de recuperação de comportamentos obsessivos e compulsivos no geral, seja no uso de drogas, álcool, entre outros. Vale ressaltar que Voz Anônima é um grupo autônomo e independente, não fala em nome de nenhuma irmandade. Nosso grupo de colaboradores é composto apenas por membros que compartilham suas experiências, fé e esperança, a fim de nos ajudar a nos mantermos sóbrios, em recuperação só por hoje, só por esse dia. Voz Anônima é uma rede de solidariedade com o único propósito primordial de ajudar quem sofre. E hoje vamos ter um papo de tiozão, um papo daqueles de 10 mil anos atrás. É só juntar as idades que chegamos perto. Hoje vamos abrir uma conversa sobre o que é ou o que pode ser recuperação. Recuperação. A palavra recuperação. O que ela diz para você? Então, a recuperação ela vem como o meu entendimento hoje em dia, né? Meu entendimento hoje em dia vai assim, que nem ontem eu falei numa reunião. Eu vejo que a recuperação, cada depoimento é como um tijolinho para me reconstruir. Assim como um tijolinho de uma construção que não vai acabar nunca. Entendi. Eu vejo que é uma reconstrução. Não é uma reconstrução, eu acho que é uma construção. Que eu vou fazer vai ter uma formação interna, né, mental, de uma forma diferente, né, cara? Eu vou ter na verdade, eu tô tendo uma formação, né? Eu também demorei para entender, né? Porque quando eu cheguei, por exemplo, na Irmandade, ou no grupo de Anônimo, a minha companheira falava assim: você tem que ir lá para se tratar, você tem que se tratar, você é um doente. Eu não entendia como doença, não entendia. Eu achava que eu era um cachaceiro, que eu bebia demais, que eu não conseguia controlar. Até que quando eu cheguei lá na sala, eu achei que fosse um tratamento. Esperei que tivesse um psicólogo, um médico de vez em quando, um padre. Eu ingressei no grupo Cumbica, e naquele grupo Cumbica ali, naquela época, funcionava numa igreja. Eu não sei onde você, companheiro, você ingressou, né? Mas ali eu fiquei esperando isso. Aí os companheiros falaram: nós estamos em recuperação. Eu fiquei pensando durante muito tempo: o que é isso, recuperação? Entendeu? Até eu perceber que é um pouco isso que você já falou: botar um tijolinho de cada vez, ir tirando. Uma reconstrução, na verdade. Eu até considero que você falou bem. Tira, né, aquilo que estava ruim, ou sei lá se é que estava ruim, ou mal arranjado, ou às vezes, quando a gente fala na Irmandade, né, os defeitos de caráter estragados, né, pelo álcool, né? Porque os defeitos de caráter são meus, eu tenho que retrabalhá-los. Então, ir tirando e botando coisa nova que eu fui aprendendo dentro da programação. E eu também demorei para entender o que era essa programação, né? Como é que você via no início? Então, mas eu vejo assim também, né? Essa reconstrução, uma forma que antes do alcoolismo existe uma construção, né? Como pessoa, né? A fase escolar, a fase de valores que você vê dentro da família. Existe toda uma construção mental, né? De um adolescente, de uma criança com um adolescente, aquelas construções naturais que com a chegada do alcoolismo simplesmente são destruídas. Com a progressão do alcoolismo, aquilo também foi destruído. Então eu estou recuperando hoje aquilo que havia sido destruído e estou percebendo, porque essa percepção faz parte da construção, porque quando eu estava aprendendo, quando criança, e para a fase da adolescência, eu estava percebendo a vida naquele momento. Tinha
mesmo que pequena, mas tinha uma clareza daquilo que eu poderia seguir, do caminho que eu poderia seguir. E num determinado momento isso também foi perdido. Então essa percepção, além da construção daquilo do início e essa percepção daquilo que eu posso ser, isso está voltando para mim. A recuperação, eu vejo isso também. A reconstrução do seu percebimento das coisas, do seu percebimento do mundo. Eu perdi a percepção das coisas. Perdi a percepção. Nesse sentido, inclusive, recentemente eu estava lendo bastante sobre a espiritualidade no William James, né? E nesse sentido, o Bill, quando ele coloca essa questão da espiritualidade, de retomar, refazer o interior, inclusive o William James ele vai dizer que a pessoa que tem um despertar espiritual, ela vai caminhar para um outro local, um outro lugar, ela sai do buraco, a ideia de fundo do poço, e vai por uma clarividência, uma luminosidade. E nesse sentido eu vejo que eu, por exemplo, eu saí daquilo que a minha vida era regada, né? Era regada pelos pecados capitais. Não tinha nenhuma disciplina de horário, a questão da prostituição do próprio corpo no sentido de você fazer de tudo sem pensar em nada, não ter nenhum limite, tudo sem limite. Eu considero até hoje essa ideia de pecados capitais, eu nem fico vendo eles assim muito dirigidinho, orgulho e tal, como está colocado lá, né? Mas eu vejo como tudo sem limite, sem nenhuma regra, sem nenhum respeito a outra pessoa que eu convivia, no caso eu. Nesse sentido, eu vejo que a recuperação é essa retomada do que era aquela pessoa antes de ser degradada em todos os sentidos, né? Profundamente degradada, sem nenhum limite, sem nenhuma regra de participação social, né? Hoje eu até vejo assim, né? E aí eu concordo com você, que é uma coisinha de cada vez. As reuniões, a literatura, para mim, ela funciona desse jeito. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, né? Ajuda a ir recolocando as coisas nos lugares e eu, honestamente, me reconhecendo dentro de mim, o meu limite e a minha, vamos dizer assim, o meu limite, honestamente, que seria aceitar que eu não posso com a substância, não posso mesmo, e que tenho que ser, buscar apagar meu ego e ouvir você, no caso, outros companheiros, né? Isso que eu considero que é a ideia legal da sala. E da literatura também. Porque, assim, a gente vê que essa questão da degradação, inclusive, eu não digo nem satisfazer instintos, né, cara? Porque é um instinto animal, né? Não, eu vejo satisfazer uma doença. Porque o instinto, você está satisfazendo algo sem detrimento daqueles que estão ao lado. Então, um bicho age por instinto, mas ele não está prejudicando os outros da mesma espécie. No caso do doente alcoólico, não. Ele é um instinto maligno, ou seja, uma ação doentia que prejudica aqueles que estão em sua volta. Você prejudica a sua mãe, você prejudica a sua mulher, você prejudica... Você simplesmente está satisfazendo a vontade doentia. Você não está nem aí para os outros. É diferente do animal. O animal, ele cuida. A mãe dá mamar para os 5 filhotes dela. Ela cobre com as penas dela, os seus filhotinhos. Ela busca, ela caça algo para satisfazer. Ela vai trabalhar que nem nós aqui, normal. Vamos trabalhar para dar comida para os filhos. É a mesma coisa, cara. Então, é acima de instinto, né? É doença mesmo, né? Atitudes doentias. E com o programa dos 12 Passos, eu falo dessa questão da recuperação, de recuperar a visão de algo que, no sentido de eu poder ser útil para mim e útil para aquelas pessoas também. Qual o meu sentido de utilidade hoje? Como é que eu vou perceber o meu sentido de utilidade? Por meio do que eu vou perceber esse sentido de utilidade? Por meio desses passos. Por meio dessa literatura. A questão da espiritualidade também. Como é que eu vou estar percebendo
né? E isso até começa primeiro, essa questão aí, né? Eu vejo que ela começa primeiro. A gente vê aquele despertar do Bill, né? Aquele despertar do Bill, ele começou primeiro. Aí veio a visão dele com relação a ser uma boa pessoa, a não trazer prejuízo, a ser útil, essa questão da utilidade, que é uma questão, até como diz mesmo, quando você viu no livro, né? É a questão pessoal, é a questão da pessoa. Essa questão é uma única questão, mas diferente para cada pessoa. A manifestação é diferente. Né? Dessa espiritual. A manifestação da espiritualidade é diferente para cada pessoa, mas a ação, o sentimento dela, quando ela recebe isso, é o mesmo. É o mesmo. Não sei se ela vê dessa forma também. É a ideia de retomar um processo de aproximação das relações sociais mais estáveis, mais humanizadas. E eu digo que, olha, eu estou dizendo pela minha experiência. Eu, no primeiro momento, eu me senti muito bem, né? Sem o álcool, eu me senti muito bem. Mas as minhas relações na família e com as outras pessoas, e em certa medida até dentro da própria irmandade, dentro do próprio grupo, era pautada pelo egocentrismo, pelo que hoje eu reconheço, mas eu demorei para reconhecer, que era a questão do ressentimento. Para mim parecia, e hoje às vezes eu fico pensando um pouco, que esse ressentimento até poderia ter vindo de eu não beber mais, não podia mais, entendeu? Aí eu, caramba, né? Deixa eu aproveitar aqui, companheiro, que hoje a reflexão diária está falando de ressentimento. Deixa eu ler aqui, ó. Tá assim, né? O falso conforto da autopiedade. A autopiedade é um dos mais infelizes e desgastantes defeitos que conhecemos. É um entrave a todo progresso espiritual e pode interromper toda a comunicação eficiente com nosso semelhante, por causa de sua excessiva exigência de atenção e simpatia. É uma das formas piegas de martírio ao qual nos damos ao luxo de maneira doentia. Essa ideia de autopiedade, eu sempre tive ela junto comigo assim, que é o ressentimento. Minha mulher parece que não me olha direito, ela vai lá trabalhar e não liga para mim. Eu passei muito tempo assim, até tem um companheiro que ele fala com a carteirinha de sofredor dentro do grupo, sabe? Carteirinha de sofredor. A carteirinha de sofredor. E dentro do grupo, eu também senti muito tempo isso, que essa autopiedade, que querendo ou não, é um constante ressentimento. E hoje eu vejo que superar isso, volta às vezes, né? Mas superar isso é um processo de recuperação, de retomada da estabilidade. Inclusive, quando você falou da doença, aquilo que é colocado, né, nos passos, acho que é no terceiro passo, que é colocado a questão da sanidade. A sanidade. Eu voltar à minha sanidade. E a sanidade, hoje eu vejo que é essa estabilidade, inclusive emocional. A pessoa está em sã consciência, está equilibrado psicologicamente. Ainda mais hoje, nesses tempos de pandemia, nós dentro de casa, em certa forma, estamos sem reunião, né, sem esse contato gostoso do grupo com os companheiros. A gente vê que a nossa sanidade ela balança. E hoje eu vejo que a programação, principalmente a programação, ela serve hoje para mim trazer essa estabilidade, inclusive num período de tão desconforto como é esse agora. Então hoje eu vejo que a programação, ela tem essa função muito forte de reconstituir ou me levar para mais perto de um conforto, de eu entender os meus limites, perceber aqueles que estão falando comigo, que estão tratando comigo, para que eu não entre na autopiedade e no ressentimento. E aí é uma tristeza. Eu considero que isso é o avesso da recuperação. Da programação, a gente tem que estar superando constantemente esses momentos. Então, para mim, hoje são como se fossem elos de corrente que vão se juntando. Se a gente deixar
vai nos prendendo cada vez mais. Tanto é que se diz, né, a literatura diz, a autopiedade, ressentimento são luxos duvidosos, né, até para quem não tem uma dependência. Imagine para quem tem uma dependência que se diz ser um veneno. Ou seja, essa questão do autopiedade, sentimentos negativos, o ressentimento, isso é uma coisa humana, né? Isso é uma coisa que todas as pessoas elas podem ter em determinada situação. Agora, eu penso assim, que graças a esses 12 passos, foi percebido que eles condicionam a gente perceber esses sentimentos. A gente trabalha sabendo que isso existe, isso é humano e é nocivo para quem tem uma dependência. A gente começa a trabalhar, a gente tem aquela honestidade de estar percebendo aquilo que está acontecendo de ruim com a gente. A sociabilização, né? Nós somos seres sociais. Eu tenho que olhar, por exemplo, na minha condição que eu estava na dependência, eu estava numa verdadeira condição de isolamento. Eu experimentei o isolamento. Esse isolamento, para mim, hoje, é a degradação maior. O isolamento dentro do uso de uma substância, dentro de uma dependência, qualquer que seja a dependência, ele é nocivo. É o pior isolamento que tem. E os 12 passos possibilitam que, em qualquer situação, mesmo se não tivéssemos uma rede social, vamos supor, e se nos anos 80 aparecesse coronavírus, como é que a gente ia se virar dentro de uma irmandade? Provavelmente a gente teria outros recursos, né? A gente, olha, eu vou na sua casa, a gente bate um papo durante o dia, eu telefono, né? Pego o telefone lá da sala e bate um papo, alguma coisa com o programa a gente iria estar fazendo, porque a gente hoje, quem esteve na guerra da dependência, dá valor para o bem-estar, vai buscar esse bem-estar em qualquer lugar onde esteja. Entendeu? Vai buscar esse bem-estar, essa fé também que a gente tem que buscar. Então eu valorizo muito o grupo, eu valorizo a reunião, eu valorizo o contato e a conversa com outro membro, com outro companheiro, eu valorizo a troca de experiências relacionadas ao uso desses 12 passos e essa valorização é uma coisa constante. Você um companheiro nosso antigo falava muito, eu estou, como é que é? Eu não sei para quê. Eu estou me preparando, não sei para quê. Estou me preparando, não sei para quê. Esse preparo, ao meu ver, é para a vida inteira. Para a vida inteira. Quando surge esse tipo de situação, eu sei como me posicionar. Poxa, tem que fazer um isolamento imposto pelo governo, mas eu preciso continuar sendo feliz. Como é que eu faço? Eu já vou pensar na minha felicidade, no meu bem-estar, dentro de um contexto diferente, dentro de um contexto atípico, que é isso que nós estamos passando agora. Eu não tenho controle da pandemia, não tenho controle. Você não tem controle, mas tem política. Controle do seu bem-estar, de como você pode estar. E olha que eu demorei para entender essa ideia de você, que é da oração da serenidade, de você não se sentir impotente. Eu demorei para entender essa ideia da impotência, né? Cara, olha, agora eu estou sentindo isso. Olha, eu tô... Claro que você quer sair, mas como é que você vai sair numa situação que você não tem nenhum controle? Que você realmente... Então, eu demorei para, inclusive, reconhecer isso e eu acredito que é um primeiro momento da programação que eu vejo até assim, né? Às vezes a gente fala assim, a programação é igual, não. Eu vejo que cada um tem seu tempo hoje. Porque eu mesmo, num primeiro momento, eu não tinha claro tudo isso. Aí depois comecei a ter claro que era muito lento, que era devagar, que ia chegando. Hoje, por exemplo, eu sinto que esses novos que chegam, com todos os limites, inclusive, de entender o que é programação, da mesma forma que eu cheguei, eu lá ia saber o que era programação, o que significava, o que era
recuperação. Então, hoje eu vejo que recuperação é alguma coisa muito lenta e hoje, com esses novos, eu consigo entender mais profundamente ainda, porque hoje a programação e recuperação, como você falou, né, a questão de superação da doença, e que se aproxima mais da sociabilidade e se afasta mais da animalidade. Que a animalidade, para mim, do ser humano, é a degradação total da prostituição do corpo, né? Você não tem mais limite nenhum. Agora, você aproximar vamos dizer assim, reconstruir essa sociabilidade, todo esse respeito, essa integridade, não só sua, de você ser reconhecido. Hoje eu sou, não é reconhecido, mas é tratado como uma pessoa normal. Eu não era, né? Em vários lugares que eu chegava, pelo amor de Deus, os caras queriam ver eu longe. Então, só de você ter esse reconhecimento hoje de pessoa normal, de você ouvir, de você falar, como a gente está fazendo aqui, eu vejo que são momentos, inclusive, diferenciados na minha cabeça de sentir a recuperação, percebe? Inclusive dentro da própria organização dos grupos anônimos, que lá também tem treta. Tem os egos se debatendo, quem é que sabe mais, quem sabe menos, né? E aí por diante. Então, hoje eu considero que eu estou um pouquinho mais assentado. E eu vejo que esse momento de dificuldade agora, de limite, nós estamos falando aqui por um aplicativo, via novas tecnologias, não estamos distante do outro, estamos fazendo um podcast, que é uma coisa bacana, que está entrando no ar. Eu vejo tudo isso, inclusive, como um novo aprendizado da própria programação minha e da minha própria recuperação. Eu me senti impotente diante das coisas e hoje com outro conhecimento. Eu vejo que a programação ou a recuperação, ela proporciona esses novos elementos, ou vamos dizer assim, essas potencialidades que todos nós temos e que está na parada. Se eu tivesse com a substância, ela estaria anulando tudo. Eu vejo dessa forma hoje, né? Então as potencialidades estão latentes, a gente pode utilizar. A gente pode fazer o uso, lógico, em primeiro lugar vem o quê? Sabedoria, né? O percebimento de como usar, em que momento usar. É diferente do nosso tempo sobre o uso. Você não vê? Eu tô um cara que está no lugar errado na hora errada e não se dá conta disso. Como é que pode um negócio desse? Você só vai perceber isso aqui na Irmandade. Você já se imaginou usando nesse momento, companheiro? Então, rapaz, olha, cara, eu ia estar no lugar errado na hora errada. Eu não estava nem conversando com você isso aí, cara. Se eu tivesse um celular, e tivesse acesso a esse tipo de mídia, com certeza alguma coisa de errado eu estaria planejando nesse momento. Entendeu? Com certeza alguma coisa de errado envolvendo esse aparelho. Mas eu vou dizer o seguinte para você. Nós estamos chegando no final que está dando tempo ali, eu estou controlando pelo relógio ali. Aí eu acho que seria legal você até fazer um contraponto disso aí para a gente encerrar, e que é até legal isso aí, né? E aí na próxima a gente abre uma outra conversa aí. Vamos abrir uma outra conversa. Isso. Então. Mas fecha aí com essa sua ideia aí desse contraponto aí que ficou legal. Aqui do lugar errado, né? Na hora errada, no lugar errado. Não, de fato, o contraponto mesmo, né? O que aconteceria vem na minha mente agora, né? A minha mente, o lado doente da mente, ele já planeja, né? Vamos envolver tudo aquilo que tem valor, envolver os valores, para justamente abrir mão de valores, né? Usar aquilo que tem valor para abrir mão dos verdadeiros valores. Você entendeu? Então, quer dizer, jogar tudo isso fora, é isso que me induz a doença, cara. E o pior não é isso, o pior de tudo, eu sabendo que é isso mesmo, eu sabendo que eu estou desvalorizando, eu consigo me desvalorizar em função de quê? Em função de uma doença que está ativa,
Então, por isso que a gente vê a dificuldade, essa rede social eu vejo uma bênção, né? Eu considero coisa do poder superior, que pouquíssimos. Se você vê dentro de uma determinada irmandade, né, ingressam, por exemplo, vamos supor que num ano ingresse 500 pessoas. Vamos supor que fique 5%, 5 pessoas fiquem, tá? Dessas 5 pessoas, aquelas que ficam mesmo, aproveitam a riqueza do programa, é 0,1%, pô. É um número muito mínimo mesmo, que está nesse momento aproveitando as benfeitorias, né, que tem. Com certeza a gente vai voltar dessa quarentena bem fortalecido, cara. É verdade. É o que nós estamos fazendo agora, nós estamos fazendo esse trabalho de fortalecimento, né? E é muito valoroso. Você que está aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui no exílio, né? Que eu saí lá do apartamento, aqui dentro do carro. Você está num canto da sua casa, tentando também, fazendo alguma coisa um para o outro, e nós vamos ter um retorno de fortalecimento, retorno espiritual, inclusive, disso aí. Quando a gente estiver junto, quando a gente estiver no mesmo espaço, dentro de uma sala, né, de anônimos, nós vamos ter esse retorno, nós vamos sentir isso aí. Isso é verdade. É legal. Legal ter batido esse papo aí sobre recuperação, apesar de que eu considero você ser um grande especialista, porque o grande especialista é aquele que bebeu e que não bebe mais, não é? Isso é, né? Então são dois, né? É isso aí, foi legal conversar com você e na próxima a gente abre um outro tema aí, ok? Até uma próxima aí. Aí eu vou fazer depois, eu faço o encerramento e a gente vai botar no ar isso aí. Abraço aí, beleza. Falou, obrigado. E você também pode nos ajudar, compartilhando suas experiências, enviando opiniões, divulgando os áudios em seus grupos de amigos e assim ajudar a quem precisa. Você pode enviar seu depoimento por escrito ou áudio através do inbox da página facebook.com/VozAnônima-SPH. Nós manteremos seu anonimato se assim você preferir. Não esqueça de curtir a nossa página e ouvir as outras edições. E lembrando que, se você precisar ou simplesmente quiser conhecer como que funciona um grupo de ajuda mútua com os 12 passos, é só procurar pela internet que terá acesso ao telefone ou ao endereço de um grupo mais próximo de sua casa. Venha tomar um café com a gente e conhecer o que é a programação dos 12 passos, sem nenhum custo, e com certeza será muito bem recebido, será muito bem-vindo. Até uma próxima conversa.